Informação exclusiva: descobriu os 4 interessados em comprar os name rights do estádio do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes sobre o tema e fala também informação importante no São Paulo. Lucas Moura se posicionou sobre a possibilidade de aposentadoria após nova lesão. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Arboleda vai treinar separado do restante do elenco até a pausa para a Copa do Mundo. Você sabe, o zagueiro equatoriano que se ausentou por um mês do São Paulo foi multado exatamente em um mês de salário, perdeu cerca de 700 mil reais. O Tricolor também não vai ajudar com os 300 mil que paga mensalmente para dívidas do atleta como consequência dessa ausência. E a opção do São Paulo foi de colocá-lo treinando separado do restante do elenco enquanto aguarda por propostas pelo defensor. Informação exclusiva: o São Paulo negocia com 4 empresas a venda dos name rights de seu estádio. Você sabe que o acordo atual com o BIS, marca da Mondelez, se encerra em 31 de dezembro. E o Tricolor já percebeu que as tratativas para a renovação desse contrato andam frias. Diante desse cenário, São Paulo foi ao mercado. E ainda na época de Eduardo Toni, o diretor de marketing do Tricolor, as negociações mais quentes eram com 4 interessados. Preciso contar, inclusive, que o acordo recém-fechado do Palmeiras com o Nubank fez com que o mercado se agitasse a favor do São Paulo. O Banco Santander e o Banco Inter, concorrentes do Nubank, inclusive melhoraram as condições do negócio em meio às conversas com o São Paulo. As 4 empresas: a BYD, a mais antiga de todas, montadora de carros chinesa, já falo sobre ela; a MetLife, seguradora internacional que dá nome a um estádio nos Estados Unidos que será palco da final da Copa do Mundo, além do Banco Santander e também do Banco Inter. Posso assegurar que aquele que esteve mais perto de fechar com o São Paulo foi a BYD. No mês de outubro, as tratativas estavam avançadas para que em janeiro o estádio do São Paulo passasse a ser chamado de Morumbi BYD. Mas, por conta de todo aquele escândalo, com vazamento de áudios e venda de camarotes de forma clandestina, a BYD desistiu do acordo naquele momento. As tratativas foram retomadas e a BYD cogita assumir os name rights do São Paulo para 2027. Importante contar que hoje a pedida do Tricolor é de 60 milhões de reais por ano, um acordo que demandaria 5 a 10 anos de vínculo. O acordo recém-fechado do Palmeiras com a W Torre e o Nubank é de um contrato de 18 anos, garantindo ao Verdão 50 milhões de reais por temporada. Ou seja, o São Paulo pretende faturar mais do que seu concorrente, embora com um contrato menor. Hoje, a Mondelez, através do BIS, paga ao São Paulo 25 milhões de reais por ano. Só para completar, em relação ao Tricolor, fontes de receita com marketing são peça importante dentro do orçamento do São Paulo, que fechou a temporada passada com arrecadação superior a 1 bilhão de reais, sua maior receita em toda a história. Você curtiu? Qual dessas empresas você prefere que seja a nova parceira do Tricolor em relação aos name rights? Use o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Lucas Moura pode se aposentar, você sabe. O atacante de 33 anos de idade precisou passar por cirurgia para reconstrução do tendão de Aquiles. A cirurgia aconteceu nesta segunda-feira e o tempo de recuperação de 8 a 9 meses, ou seja, ele só terá condição de voltar a partir do ano que vem. O contrato do Lucas Moura com o São Paulo se encerra em dezembro e até lá o Tricolor vai desembolsar 15 milhões de reais por um atleta que não entrará em campo. A grande dúvida é: o Lucas Moura se aposenta, o São Paulo renova o contrato dele? A discussão em relação à extensão do vínculo vai ficar para depois, mas o Lucas Moura se apressou para assegurar que não cogita a aposentadoria mesmo depois de 2 temporadas muito acidentadas. No ano passado ele jogou pouco por conta de uma série de problemas no joelho. Esses problemas foram solucionados para esse ano, mas ele sofreu uma fratura na costela, que deixou um bom tempo de fora, 46 dias. No retorno, nesse domingo em jogo contra o Bahia, no campo do Red Bull Bragantino contra o Bahia, o Lucas Moura voltou a se machucar agora, a lesão super séria, esse rompimento do tendão de Aquiles. Abre aspas para o Lucas Moura: eu vou voltar e vou voltar ainda mais forte, pode ter certeza disso. Temporada do Lucas em 2026, 17 jogos, 3 gols e 1 assistência, o salário dele de R$ 1.800.000 por mês.
O meio-campo do Crespo virou saudade. Eu venderia sim o Marcos Antônio para o Flamengo, mas aproveitaria, trocaria por 2. Cebolinha e Luiz Araújo, só pagando o salário. A primeira frase do Naric é absolutamente verdadeira. O Crespo havia encontrado em Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio a solução para os problemas do São Paulo. São Paulo que chega a ser líder do Brasileiro, empatado com o Palmeiras, acumulando 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 9 jogos, tinha esses 3 caras como grande diferença, né? A primeira providência do Roger quando chegou foi tirar o Danielzinho do time. E depois o Marcos Antônio acabou se contundindo, teve uma lesão muscular que até deve ser antecipada, né? Existia a expectativa de que ele só voltasse depois da Copa. A recuperação tem sido melhor, ele já fez trabalhos físicos ao longo da semana e talvez retorne antes da Copa. Mas, de fato, aquele meio-campo deixou de existir sob o comando do Roger. Dá para fazer uma troca entre Marcos Antônio e Cebolinha? Dá. Mas o Cebolinha tem que valer bem menos que o Marcos Antônio, porque o Cebolinha, como eu contei agora há pouco, tem contrato só até dezembro. Isso significa que a partir da metade do ano ele ele poderia assinar um pré-contrato para sair de graça, enquanto o Marcos Antônio é hoje o jogador mais valioso do elenco do São Paulo. E eu acho que o Rui Costa, quando se aposentar, quando encerrar a carreira, ele vai chegar à conclusão de que tomou a sua pior decisão na carreira, quando decidiu contratar o Roger Machado, porque o Rui tinha alguma moral com o torcedor, mas não corria risco nenhum de demissão. A partir dessa mudança, cara, todos os holofotes passaram a ser voltados para o Roger Machado e para o próprio Rui. Se o Roger cair, o Rui existe a chance de ir no embalo, né? De ser demitido também. Até porque o Rui é hoje o único remanescente da era Júlio Casares. O Eduardo Toni, que era o diretor de marketing, era o penúltimo, caiu na quinta-feira, agora só sobrou o Rui. Como é que está a situação do Arboleda no São Paulo? A pergunta é do Anderson Rodrigues. Anderson, o Arboleda era esperado na última sexta-feira, no último dia 30. O pessoal de São Paulo mandou representantes lá no aeroporto para recepcioná-lo e adivinha, o cara não apareceu. A boa notícia para o São Paulino é de que ele completa amanhã um mês de sumiço, né? E aí o São Paulo fica bem confortável para acionar a rescisão por justa causa, o que faz com que o Arboleda deixe de ter uma série de privilégios. Ele perde o INSS, não, perde o fundo de garantia, perde uma série de benefícios. O cara abandonou o emprego. O São Paulo mandou 3 notificações, tentou a todo custo que o cara voltasse, foi alertando sobre a possibilidade da justa causa, o cara não voltou. Cara, quando que a gente vai lembrar de um outro caso assim, de um jogador que abandonou o emprego? Muito louco mesmo. E essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados, você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário
não parece ser algo extremamente interessante. Família, chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas para você nesta quarta-feira, muito agitada com informações do São Paulo. Então, desde já, para você que acompanha o nosso canal, o nosso conteúdo, agradeço demais a sua participação por aqui, porque rapaziada, é muito importante. Dia 6 de maio. Então é isso, tá chegando perto aí do Dia das Mães. Então, rapaziada, muito obrigado por vocês nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar o like, porque amanhã a gente vai jogar, o São Paulo joga contra o Wings, lá, né? Então já deixei o palpite quanto que vai ser o jogo de hoje. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.